Vamos lá, vamos para mais uma etapa da nossa aula do dia 10. Né? Nós vamos, de acordo com a classificação, uma organização que eu fiz, com o roteiro que eu fiz, eu já apresentei anteriormente a vocês, mas eu vou pôr novamente aqui na tela. Nós vamos para o terceiro item do roteiro. Deixa eu compartilhar aqui o roteiro. Nós já vimos, né? Esses poemas para a primeira aproximação com a poesia de Baudelaire são aqueles 5 poemas que estão gravados num vídeo que já está aí à disposição de vocês. No item 2, eu fiz uma revisão resumida do trajeto percorrido nas aulas, quando nós estávamos ainda com as aulas à distância, no modo síncrono, né? Quer dizer, eu dava as aulas e a gente interagia durante a minha transmissão. Então, aquilo que foi visto foi resumido aqui nesse item 2. Agora a gente vai entrar no item 3, que são as leituras feitas por Paul Valéry e por T.S. Eliot, em textos que ficaram consagrados na fortuna crítica de Baudelaire, e as quais nós vamos fazer aqui uma leitura um pouquinho detida, né? E é aquilo que nós vamos nos dedicar agora ao terceiro item. Ok? Então, eu vou pôr aqui na tela. O texto do Valéry, que nós vamos comentar mais detidamente algumas passagens, né? E vou pôr também depois um quadro, não chega a ser comparativo, tá? Mas um quadro de contraposição ou de confronto entre está me faltando a palavra aqui, um quadro de paralelo entre o que disseram Valéry e Eliot. Vamos lá. Deixa eu botar aqui na tela o texto de Paul Valéry. É um texto de 1924, uma conferência, né? E aqui é um texto que chamou a atenção pioneiramente para diversos aspectos da obra baudelairiana, né? E estabeleceu assim uma série de premissas muito válidas até hoje para se penetrar na obra do poeta das Flores do Mal. Então, vou botar aqui o texto na tela, que nós já vamos ler algumas passagens e comentá-las com vagar. O texto é esse aqui, Situação de Baudelaire. No Brasil está publicado, né, aqui neste volume da editora Iluminuras, traduzido e organizado pelo professor João Alexandre Barbosa. Não, a tradução não é dele, não. A organização é que é. A organização e o texto de introdução. Tá? A tradução é de Maísa Martins de Siqueira. Esse texto aqui, essa edição aqui da Iluminuras, é uma edição de 1991. Vamos lá. O que diz? Não sei se o tamanho está bom. Está bom, sim, né? O que diz o Valéry de extremamente importante? Primeiro, ele afirma que, pela primeira vez, a poesia francesa, ao contrário da prosa, né, que já era bastante influente no mundo ocidental, na Europa, né, a prosa francesa ela já tinha uma tradição de influência bastante grande, né? Obviamente, ele está se referindo aí a Laclos, sem falar nos pensadores, né? Tipo Voltaire, toda a influência da literatura
da filosofia, do pensamento francês, e mesmo da literatura, depois com Choderlos de Laclos, com Balzac, com Victor Hugo, autores bastante influentes fora da França. Né? Com a poesia, isso não acontecia, e vem acontecer a partir de Baudelaire. Baudelaire é um poeta, é o poeta que eleva a poesia francesa a um nível de influência mundial muito grande, mundial ou pelo menos ocidental. Né? Aí eu vou pontuar aqui uma passagem que nós vamos ler juntos, que é o seguinte: essa grande. E isso é importante chamar a atenção para o fato de que essa influência é uma influência póstuma, ela se dá após a morte de Baudelaire. Tá? Baudelaire morre em 1867. Né? Ele nasce em 1821. Em 1867, aos 46 anos, ele vem a morrer. Né? A primeira edição das Flores do Mal sai 10 anos antes de sua morte, em 1857. E o que o que Valéry está chamando a atenção é o fato de que a influência de Baudelaire ela cresce sobremaneira após sua morte, é uma influência póstuma. Então, ele diz assim: essa grande aceitação póstuma, essa fecundidade espiritual, essa glória que está em seu período mais alto, no momento em que ele está escrevendo, Baudelaire, a obra de Baudelaire já ecoa muito, né? Devem depender não apenas de seu próprio valor como poeta, mas também de circunstâncias excepcionais. E uma inteligência crítica associada à virtude da poesia é uma circunstância excepcional. Ou seja, ele já aponta aqui o seguinte: além de grande poeta, de grande, vou simplificar aqui, o grande fazedor de poemas, o grande fazedor de versos, né? Baudelaire sempre demonstrou uma inteligência crítica excepcional, e uma coisa aliada à outra, diz Valéry, é algo que chama a atenção. Baudelaire deve a essa rara aliança entre uma inteligência crítica poderosa e ao seu talento poético, uma descoberta essencial. Ele nasceu sensual e preciso. Tinha uma sensibilidade cuja exigência o levava aos requintes mais delicados da forma. Mas esses dons, sem dúvida, só o teriam tornado um rival de Gautier. Gautier é o principal nome do pós-romantismo, é o principal nome do parnasianismo. É um poeta muito apurado formalmente, é um poeta muito correto, amigo de Baudelaire, a quem Baudelaire dedica As Flores do Mal. As Flores do Mal é um livro dedicado a Théophile Gautier, tá? Mestre do parnasianismo, mas Baudelaire vai além, diz o Valéry. Esses dons, da capacidade de lidar com a forma, diz Valéry, só o teriam tornado um rival de Gautier ou um excelente artista do Parnaso, como houve excelentes poetas parnasianos na França e também no Brasil. Né? Se ele não tivesse, através da curiosidade de seu espírito, merecido a chance de descobrir nas obras de Edgar Poe um novo mundo intelectual. Então, para Valéry, é fundamental o encontro que se deu entre Baudelaire e Allan Poe. Né? Um encontro, não um encontro pessoal. Né? Baudelaire, um belo dia, topou com textos de Edgar Allan Poe, que era, então, eu já expliquei isso em aula, mas vamos falar novamente. Edgar Allan Poe é um pouquinho anterior a Baudelaire, assim, cronologicamente falando, morre quando Baudelaire ainda está se formando, né? Ele morre, se eu não estou enganado, em 1849, e era um obscuro poeta, escritor, contista e pensador,
dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não eram nem de longe a potência que viriam a se tornar depois, muito menos culturalmente falando, né? Edgar Allan Poe vivia em Boston, né, uma vida obscura, escrevendo sua obra excepcional, mas desconhecido do público em geral. Até que Baudelaire entra em contato com essa obra, né, fica fascinado por ela e traduz toda a obra de Edgar Allan Poe para o francês. Né? E, a partir daí, o prestígio de Edgar Allan Poe cresce e se expande pelo mundo todo, por toda a Europa. Curiosamente, acho que é o próprio Valéry quem diz, vai se tornar mais influente na Europa do que nos próprios Estados Unidos. Né? Bom, mas essa descoberta e essa tradução do Edgar Allan Poe, sobre a qual eu vou dedicar um item dessa aula, da nossa aula aqui, do nosso caminho a ser feito, né, é decisivo para Valéry. Por quê? O que é esse novo mundo intelectual que Baudelaire descobre em Poe? O demônio da lucidez, voltando ao texto de Valéry, o demônio da lucidez, o gênio da análise e o inventor das combinações mais novas e mais sedutoras da lógica com a imaginação, do misticismo com o cálculo, o psicólogo da exceção, o engenheiro literário que aprofunda e utiliza todos os recursos da arte, aparecem-lhe em Edgar Poe e fascinam-no. Tantos pontos de vista originais e tantas promessas extraordinárias o enfeitiçam. Seu trabalho foi transformado, seu destino magnificamente mudado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que, segundo Valéry, explica o poder da arte de Baudelaire. Né? Um extraordinário talento poético aliado a uma super aguçada, super penetrante consciência crítica. Para isso, contribuiu o conhecimento das obras de Edgar Allan Poe por Baudelaire. Esse é o primeiro ponto ressaltado por Valéry. O segundo ponto é que Baudelaire surge como poeta no começo dos anos de 1840, né, no auge do sucesso, a gente pode dizer assim, do auge do prestígio da poesia romântica francesa. Então, logo na sequência do texto, o Valéry diz: mas devo considerar. Deixa eu ajustar melhor o texto aqui para a minha leitura. Está aqui. A segunda circunstância notável na formação de Baudelaire. A segunda circunstância é esta aqui. No momento em que atinge a idade adulta, o romantismo está no apogeu. Uma deslumbrante geração tem a posse do império das letras. Lamartine, Hugo, Vigny são os mestres do momento. Né? Eu falei que a gente poderia acrescentar a esses nomes, né, o de Gerard Nerval, mas esses, sem dúvida, esses quatro tinham um prestígio maior do que o próprio Nerval. Coloquemos-nos na situação de um jovem que atinge, em 1840, a idade de escrever. Em 1840, Baudelaire estava com 19 anos. Está alimentado com aqueles que seu instinto recomenda imperiosamente para abolir. Sua existência literária, que eles provocaram e alimentaram, que sua glória excitou, que suas obras determinaram, está, contudo, suspensa na negação, na derrubada, na substituição desses homens que lhe parecem preencher todo o espaço da celebridade, proibindo-lhe o mundo das formas. Outro, o dos sentimentos. Outro,
o pitoresco. Outro, a profundidade. Cada um desses atributos, Valéry localiza preferencialmente em cada um desses 4 grandes poetas. O mundo das formas, o mundo dos sentimentos, o mundo do pitoresco, o mundo da profundidade. Esses 4 espaços estavam tomados por esses 4 grandes poetas românticos. Trata-se de distinguir a todo custo de um conjunto de grandes poetas excepcionalmente reunidos, por algum acaso na mesma época, todos em plena força. O problema de Baudelaire devia então, ser colocado assim: ser um grande poeta, mas não ser nem Lamartine, nem Hugo, nem Musset, nem Vigny. Né? Não digo que essa intenção fosse consciente, mas existia necessariamente em Baudelaire e mesmo era essencialmente Baudelaire. Ou seja, o que Valéry está apontando aqui? Alguém que é formado pelo romantismo, mas que intui, ou que sente, ou que incorpora em si a necessidade de superar esse romantismo que o formou. Era a sua razão de Estado. Nos campos da criação, que são também os do orgulho, a necessidade de se distinguir é inseparável da existência. Baudelaire escreve em seu projeto de prefácio das Flores do Mal. Aliás, vale a pena prestar atenção nesses projetos de prefácio. Nós vamos ter uma aula em que eu vou separar alguns desses projetos de prefácio, que são vários, né, para nós darmos uma atenção que vão nos ajudar a entender muito de Baudelaire. Mas ele escreveu o seguinte num desses projetos de prefácio, ele, Baudelaire: poetas ilustres dividiram entre si, durante muito tempo, as províncias mais floridas do campo poético, etc. Farei, portanto, algo diferente. Em suma, retoma o Valéry, ele foi obrigado, pelo estado de sua alma e dos elementos, a opor-se cada vez mais nitidamente ao sistema ou à ausência de sistema denominado romantismo. Então, está aqui definido, né, no segundo ponto, o que é essa segunda característica de Baudelaire, né? Superar o romantismo que o formou, superar a ausência de sistema. Por que Valéry está falando disso, né? Nesses termos, né? Ele chama de sistema ou ausência de sistema. Por que ausência de sistema do romantismo? Porque o romantismo, como a gente sabe, o romantismo ele é muito mais do que um estilo de época, ele é mais mesmo do que um espírito do tempo, né? O romantismo, de certa maneira, até hoje se usa a palavra romântico, né, como uma coisa que tem validade para o mundo dos sentimentos, hoje, no século XXI. Né? Fulano é romântico, isso é romântico. Ou seja, o romantismo ele impregnou de tal forma o mundo ocidental, né, que passou a ser muito mais do que um sistema ou um estilo artístico, seja na música, na pintura, ou na poesia, na prosa, etc. E é isso, talvez, que Valéry chama de ausência de sistema. Ao mesmo tempo, é uma necessidade. Quer dizer, a gente chama de romântico aquilo que. Vou usar o clichê aqui, porque nos atende, né? Aquilo que exprime os nossos sentimentos, exprime a nossa alma. Né? É isso que a gente normalmente associa ao romantismo. Essa expressão de alma, expressão de sentimentos, expressão do mundo interior, num certo momento, no estilo romântico, implicou uma degeneração dos cuidados formais. É como se aquilo que valesse fosse o eu exposto, né? E não o trabalho de arte propriamente dito.
O que Baudelaire vai fazer, mantendo ainda em si muito da sua formação romântica, é injetar nessa formação uma poderosa capacidade de lidar com o mundo das formas artísticas, uma poderosa consciência da forma e do material com que ele trabalha. Isso é aprendido em Edgar Allan Poe, isso é a razão de estado de Baudelaire, para que ele supere os poetas dos quais ele procede. Né? É uma espécie de emulação, né? Baudelaire. A gente vai, como eu já disse aqui, o Valéry chama atenção para a influência que certas ideias, né, de Edgar Allan Poe terão em Baudelaire, e a gente vai dedicar o próximo item, o item 4 no nosso roteiro, para examinar isso de perto. Aí eu vou ler alguns trechos de Edgar Allan Poe e as coisas que Valéry aponta. Tá? Por hora, né? O que eu vou tentar colocar agora aqui a ênfase um pouquinho é no que é que Baudelaire vai fazer essa superação da falta de sistema que Valéry enxerga no romantismo. Vamos um pouquinho além no texto do... Deixa eu localizar aqui no texto do Valéry. Vamos lá, porque aqui é interessante, porque quando a gente voltar ao Hugo Friedrich, quando a gente leu logo de sair do Hugo Friedrich, esse texto do Valéry já está presente naquilo que Friedrich vai dizer. Um exemplo é esse que eu vou ler agora. Vamos ler agora e vamos comentar. Ele diz o seguinte aqui, o nosso Valéry. Se lermos atualmente o conjunto das Flores do Mal, e se tomarmos o cuidado de comparar essa antologia com as obras poéticas do mesmo período, não ficaremos surpreendidos ao constatar que a obra de Baudelaire está extraordinariamente de acordo com os preceitos de Poe, sendo, por isso, extraordinariamente diferente das produções românticas. As Flores do Mal contêm poemas históricos ou lendas. Nada que repouse sobre uma narração. Não se vêem tiradas filosóficas. A política não aparece. As descrições são raras e sempre significativas. E tudo é encanto, música, sensualidade abstrata e poderosa, luxo, forma e volúpia. Ele aqui, luxo, forma e volúpia, é uma referência um pouco enviesada a um dos mais conhecidos poemas de Baudelaire, que é O Convite à Viagem, que eu vou ter oportunidade também de acrescentar em outro vídeo uma leitura do Convite à Viagem. Né? Mas voltando ao que diz o Valéry, nos melhores versos de Baudelaire, voltando ao Valéry, nos melhores versos de Baudelaire há uma combinação de carne e de espírito, uma mistura de solenidade, de calor e de amargura, de eternidade
e de intimidade, uma aliança raríssima da vontade com a harmonia que os distinguem nitidamente dos versos românticos, como distinguem nitidamente dos versos parnasianos. Um minutinho, por favor. O Parnaso não foi muito terno com Baudelaire. Leconte de Lisle, um grande poeta parnasiano, reprovava-lhe a esterilidade. Baudelaire escrevia relativamente pouco. A obra de Baudelaire não é uma obra grande. Tá? Então, isso era motivo de reprovação por Leconte de Lisle. Esquecia que a verdadeira fecundidade de um poeta não consiste no número de seus versos, mas muito mais na extensão de seus efeitos. Só se pode julgar com o passar do tempo. Vemos hoje que, depois de 60 anos, a ressonância ah, da obra única e bem pouco volumosa de Baudelaire preenche ainda toda a esfera poética. Está presente nos espíritos, impossível de ser negligenciada, sendo reforçada por uma quantidade impressionante de obras que derivam dela. Não se tratando absolutamente de imitações, mas sim de consequências. E que seria preciso, então, para ser justo, juntar à magra antologia de As Flores do Mal diversas obras de primeira grandeza e um conjunto das procuras mais profundas e mais delicadas jamais feitas pela poesia. A influência de poemas antigos e de poemas bárbaros foi menos diversificada e menos extensa. Quer dizer, são poemas, são livros ali do próprio Leconte de Lisle, que a influência desses livros são muito menores do que a de Baudelaire. Bom, aqui ele vai entrar em algumas observações de caráter mais particular, o Valéry, né? Vai citar o poema Recolhimento, também que eu vou gravar num vídeo à parte, né? E vamos para a última parte do que diz o Valéry, que é o terceiro ponto decisivo daquilo que ele aponta, né? Tá aqui. Mas a maior glória de Baudelaire, né? Mas a maior glória de Baudelaire, como os fiz pressentir desde o início desta conferência, é, sem dúvida, ter dado origem a alguns grandes poetas. Nem Verlaine, nem Mallarmé, nem Rimbaud teriam sido o que foram sem a leitura de As Flores do Mal na idade decisiva. Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, grandes poetas posteriores a Baudelaire, e Valéry faz simplesmente essa afirmação. Nenhum deles teria sido o que foram se eles não tivessem topado com As Flores do Mal na idade decisiva. Assim como são as coisas na literatura, né? Assim como Baudelaire talvez não tivesse sido Baudelaire, talvez não, certamente, não tivesse sido Baudelaire se não tivesse topado com Edgar Allan Poe na idade decisiva. Seria fácil, de pai além, mostrar nessa antologia poemas cuja forma e inspiração pronunciam tais peças de Verlaine, de Mallarmé ou de Rimbaud. Mas essas correspondências estão tão claras e o tempo da atenção que me tem prestado tão prestes a expirar que não vou entrar em detalhes. Limitar-me-ei a indicar-lhes que o sentido do íntimo e a mistura poderosa e enevoada da emoção mística e do ardor sensual desenvolvidos em Verlaine, o frenesi da partida, o movimento de impaciência excitado pelo universo, a profunda consciência das sensações e suas ressonâncias harmônicas, que tornam tão enérgica e tão ativa a obra breve e violenta de Rimbaud, estão nitidamente presentes e reconhecíveis em Baudelaire. Quanto a Stéphane Mallarmé,
cujos primeiros versos poderiam ser confundidos com os mais belos e mais densos das flores do mal, ele buscou, em suas consequências mais sutis, os requintes formais e técnicos pelos quais as análises de Edgar Poe e os ensaios e comentários de Baudelaire comunicaram-lhe a paixão, ensinando-lhe a importância. Enquanto Verlaine e Rimbaud continuaram Baudelaire na ordem do sentimento e da sensação, Mallarmé prolongou-o no campo da perfeição e da pureza técnica. Nesses termos, né, e da pureza poética, perdão. Nesses termos ainda de uma determinada escola de pensamento, de estudos literários, que Valéry se expressa, né, para falar da importância de Baudelaire. O que ele aponta nesse final é o que a crítica de Baudelaire a seguir vai fazer. Baudelaire não impregnou, e isso é importante chamar a atenção desde já, Baudelaire não impregnou somente a poesia posterior a ele. Né? Baudelaire é um nome decisivo para a história de todas as artes que se sucederam. A influência de Baudelaire, a influência do pensamento baudelariano é enorme no romance, no próprio romance, na pintura, na própria música, enfim, Baudelaire se tornou assim um nome chave para a modernidade, para além do campo da poesia. A respeito do que diz Valéry, é isso que eu tinha a chamar a atenção, e eu vou comentar a seguir o texto dedicado a Baudelaire por T.S. Eliot.